Imagina só que caos. Simplesmente do dia para noite, 130 crianças desaparecerem de suas casas e ninguém sabe onde elas foram parar. Realmente uma história que se passa de uma lenda bastante assustadora que era contada para crianças. Realmente é muito bizarro, mas as histórias antigas contam fatos sobre um certo flautista que atraía pessoas e animais e induzia eles com sua flauta. Hoje eu vou contar para você a história do flautista de Hamlet, uma das histórias mais macabras que eram cantadas antigamente e que não sofreu nenhuma adaptação, portanto, sua história ainda é bastante macabra e vívida até hoje. Então, vamos iniciar esse vídeo? Bora lá! Tudo se passa na cidade de Hamlet, que embora exista de verdade, até hoje, alguns pesquisadores acreditam que Hamlet passa ainda pelo seu período da época em que se passa por um conto de fadas. Porém, a história mais macabra se passou na cidade de Hamlet. Foi há muito tempo, muito tempo, onde aquela época, na Idade Média, eles passavam por um grande conflito de ratos, onde havia bastante ratos na cidade, e eles não sabiam como lidar para acabar com todos esses ratos. Simplesmente um flautista viajante, ele acabou se chegando na cidade de Hamlet e ele se ofereceu para tirar de um dia para a noite e tirar todos os ratos de lá. As pessoas obviamente não realmente debocharam e tripudiaram dele com essa ideia de simplesmente ele conseguir tirar todos os ratos da cidade de Hamlet, porque seria praticamente impossível ele conseguir fazer isso em um dia. E ele de fato disse que conseguiria fazer isso em um dia. As pessoas, inclusive ele apostou com as pessoas de que eles deveriam pelo menos um peso por cada rato tirado, naquela época valia assim um peso. E as pessoas concordaram, claro, não, elas concordaram de uma forma debochando dele, afinal de contas, elas, embora fizessem essa aposta, elas sabiam na mente delas, né, na consciência delas, elas saberiam que ele não conseguiria tirar todos os ratos, né, havia bilhões de ratos na cidade de Hamlet em um único dia. Então, quando todo mundo foi para a igreja, ele pegou sua flauta de manhãzinha, as pessoas começaram a escutar um som, mas não era qualquer som ou de qualquer música escutada, é uma música única, uma música completamente diferente. Claro, essa história é repetida de várias formas diferentes, mas cada um deles sempre conta que aconteceu dessa forma, que ele entrou na cidade e que ele tirou os ratos com a sua flauta. Para começar, ele começou pela manhãzinha e quando ele ia tocando sua flauta, que era algo bastante bizarro, não é mais, os ratos saíam em fila seguindo o som da música. As pessoas escutavam um som totalmente estranho, um som totalmente bizarro, mas eles conseguiu tirar todos os ratos de lá e cada rato saía de cada rato de todos os cantos, de dentro das casas dos bueiros, saía de dentro de lugares totalmente inimagináveis, saía bilhões de ratos e ele os levou diretamente para um rio e lá ele afogou todos os ratos no rio. As pessoas de Hamlet ficaram incrédulas com o que aconteceu. Elas não acreditaram que simplesmente com uma flauta ele conseguiu tirar todos os ratos e a cidade literalmente estava vazia de ratos. E é algo que, embora eles pudessem ficar felizes, eles se sentiram indignados. Se sentiram indignados pelo fato dele simplesmente tirar todos os ratos de lá, saber dessa forma, e as pessoas se realmente ficaram dessa forma porque eles saberiam que tinha que pagar para ele o devido, que era um peso por cada rato, que era bilhões de ratos, logo ele ficaria muito rico. Mas as pessoas simplesmente não quiseram pagá-lo. Quando ele chegou para cobrar o seu dinheiro, as pessoas não quiseram pagá-lo. Simplesmente até o governo do local, né, não acreditava nisso. Eles acreditaram, realmente não pagaram ele o que devido, não é, por cada rato tirado, e ele se sentiu indignado. As pessoas na qual a cidade estava ali reunida riram dele, e ele, de fato, totalmente irritado e irado, saiu da cidade. Mas antes de sair, eles o ameaçou, e ele disse: "Vocês vão me pagar." As pessoas de Hamlet, de novo incrédulas, não acreditaram na ameaça daquele homem que eles nunca viram antes, que era um viajante. E então, durante a noite, quando todos dormiam, ouviu-se um som na floresta. Um som com uma música diferente dos ratos. Essa foi uma música totalmente diferente. É uma música que não todos acordaram e nem todos escutaram. É uma música que um público específico escutou essa música. Apenas um público específico, que eram as crianças. Então, simplesmente, durante a madrugada, o flautista passeou
por Hamlet e as crianças iam acordando. Nenhuma delas fazia um único barulho sequer. Elas estavam, assim como os ratos, as crianças estavam em transe. E um a um elas iam em fila, saindo de suas casas e indo para fora da cidade, junto com o flautista de Hamlet. Poucos se viram sobre essas crianças e as pessoas que estavam de fato dormindo, os adultos que estavam dormindo, não perceberam o desaparecimento dos seus filhos. Simplesmente o flautista desconhecido, que eles nunca viram antes, levou todas as crianças embora. Há várias modificações contando o que de fato aconteceu com as crianças de Hamlet. Ao todo foram 130 crianças e o único relato deixado foi uma pessoa que realmente foi no período de 1384, que diz: já faz mais de 100 anos que as nossas crianças foram levadas. E isso foi data no período de Hamlet, há muito tempo atrás. Esse registro foi encontrado. E, claro, não é, essas 130 crianças nunca foram encontradas de novo. Há vários relatos que remontam o que de fato aconteceu com aquelas crianças. Alguns dizem que ele trancou elas dentro de uma caverna e tampou e deixou lá para que elas morressem de fome. Outros dizem que ele levou ela para o solstício de verão, para a festa do solstício de verão. Alguns relatam que de fato ele as matou. Todas as 130 crianças ele as matou. Outros relatam que ele vendeu elas, mas de fato o mistério continua o mesmo. Se cada história remonta a uma versão diferente, é porque nenhum deles sabe o que aconteceu com essas 130 crianças. Mas de fato, um motivo marcante que ficou na cidade de Hamlet é bastante óbvio. Para começar, esse flautista não possui nome. De fato, só ele é descrito como o flautista de Hamlet. Primeiro, ele não era uma pessoa daquela cidade, ele era um viajante, ninguém sabe de onde ele veio. Simplesmente ele surgiu e da mesma forma que ele veio, ele desapareceu. Só que levando as 130 crianças embora. A princípio ele era um ser que era para ajudar, não é? Mas ele se tornou um ser totalmente vingativo, porque as pessoas não cumpriram o acordo que ele levou, não é? E ele acabou levando as 130 crianças de volta. Mas foi um fato muito marcante que ficou na presença da cidade de Hamlet, onde elas nunca mais viram aquelas 130 crianças. Elas desapareceram totalmente. Mas até hoje, essa história é contada em Hamlet para as crianças como uma certa história de terror. Ao princípio, não se sabe quem era esse flautista. Pode-se dizer que ele era até um fauno da floresta ou um ser totalmente macabro e bizarro que levou as 130 crianças embora. Mas, de fato, todas elas desapareceram e seus corpos nunca foram encontrados. Hamlet passou por um grande período totalmente diferente daquele marcante daquela época. E também o fato que essa história é rememorada para contar que não se deve confiar em estranhos e principalmente não se deve fazer acordos na qual de pessoas que você não conhece. Aquele cara era totalmente desconhecido e ninguém sabia sua índole. E é claro, ele era de total vingança. Mas até hoje essa história é recontada para crianças como um ser que ele era atualmente associado como um bicho-papão. Mas essa daqui é a história do flautista de Hamlet. Sei que não parece tanto bizarro quando era contada antigamente, mas é uma história totalmente macabra. Eu queria contar ela já faz um tempo, não é? Mas eu não encontrava tempo para me contar, então eu contei agora. Eu vou falar mais histórias de terror daqui para frente, não é? Mais contos de terror para o canal. E também vou trazer mais histórias narradas para vocês. Ou esses CPs também. Obrigado por você ter assistido até aqui. Espero que nenhum bicho-papão ou algo parecido entre enquanto você durma. E principalmente de tudo, eles não esperavam. Nenhuma daquelas crianças esperava, provavelmente não estava ciente do que realmente aconteceu. Mas obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu e passe bem.